Ei, um conselho de Deus para você que fica pensando, será que eu volto a congregar? Será que eu volto para a congregação, para a igreja ou não? E aí você fica sempre na expectativa, pensando, eu tenho que arrumar uma igreja boa para me congregar. Eu tenho que encontrar um pastor quase perfeito para me congregar. Um pastor fiel, uma igreja de obreiros fiéis. Para com isso. Para com isso, meu querido, minha querida, nós estamos no final dos tempos. Não existe facilmente esse tipo de coisa mais que você está querendo. Uma igreja boa, quase sem defeito, para congregar. Um pastor abençoado, fiel. Para com isso. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, o tempo do fim. O tempo em que Jesus está quase arrebatando a tua igreja. E o que a palavra fala lá em Tessalonicenses 2, verso 3? Que Jesus não viria antes da apostasia, antes da manifestação do anticristo. Antes de grandes escândalos, Jesus não viria. E nós estamos vivendo o quê? O tempo do fim, o tempo da apostasia, o tempo da manifestação do anticristo, o tempo da heresia, o tempo da falsidade, uns contra os outros. Então, se você ficar esperando um pastor fiel, uma igreja boa para você participar da ceia do Senhor, tá difícil. Para com isso. Olha somente para esse versículo aqui, ó, e para a Bíblia Sagrada, né? Não só para esse versículo, mas para toda a palavra de Deus. João 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa que você cresça na presença do Senhor. Importa que você deixe de ser criança e olhe somente para Deus, para o nosso Salvador. Pastores, obreiros não vão te salvar. Não vão te libertar. Quem te liberta é a palavra de Deus. Entrou na igreja, pastor pregou, às vezes alguma heresia, joga para lá. Mas se ele falou 2 ou 3 palavras boas, pega essas palavras e guarda no teu coração. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, assim importa que Jesus esteja na tua vida, na minha vida. O importante é a tua vida com Deus. Se nós for esperar congregar somente quando tiver pregações boas nas igrejas, pregações maravilhosas, como há 50 anos atrás, convertei-vos e arrependei-vos. Jesus morreu no Calvário para te salvar. Se você for esperar só esse tipo de pregação, tá difícil de você congregar. Porque agora os pastores estão estudando teologias, estão olhando na internet o que o outro está pregando para ele pregar também. Às vezes um pastor é convidado para pregar em uma festividade, em uma igreja. E aí o que ele faz? Muitas vezes ele se encontra vazio, porque não está buscando a presença de Deus, porque às vezes não está estudando a Bíblia como é necessário, e aí ele vai lá na internet e pega uma pregação ali cheia de teologia, e pega umas partes ali, às vezes até errada, e vai pregar naquela festividade, e vai pregar naquela igreja, ou que seja naquele simples culto de domingo. Então, aí está o grande erro
Nós temos que olhar, não é para a teologia, mas é para a palavra de Deus. E aí você fica esperando encontrar uma igreja boa, que prega uma mensagem boa, que fala, arrependei-vos, Jesus está voltando. Os pastores não estão preocupados com isso. É você que tem que dar conta da tua vida diante de Deus, meu querido. É você, minha querida, que tem que olhar para Jesus. E a continuação dessa mensagem, o verso 15, eu li o verso 14, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa que nós olhamos somente para Jesus para que tenhamos a vida eterna. Foi Jesus quem morreu no Calvário, não foi os pastores, não foi os obreiros, não foi os diáconos presbíteros, não foi as mulheres que pregam a palavra de Deus que morreu no Calvário. E é necessário congregar sim. Sonfonias 2, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Congrega-te, busca a presença de Deus, participa da ceia do Senhor. Quantas pessoas que às vezes até está desviado, distanciado dos caminhos de Deus, distanciado da ceia do Senhor, já foram obreiros, já foram pastores, hoje estão bebendo, estão se drogando, e aquelas pessoas também que nunca foram crentes, que nunca foram homens e mulheres de Deus, e fica aí no mundão vagando. Enquanto você está aí nesse mundão, vagando, nesse mundo horrível, na cerveja, nas bebidas, nos jogos, nas piadinhas, nos clubes, preocupado com a beleza física, a tua alma está perecendo diante de você e diante de Deus. Enquanto você fica olhando para o defeito dos pastores, as igrejas estão corrompidas, até escrevi aqui, corrompidas, né? Os pastores, as igrejas estão corrompidas, não vou para a casa de Deus. Vai, é Deus quem vai cuidar de você. Aquele pastor não é fiel, não? Não. Hoje em dia está difícil um pastor fiel. Hoje em dia está difícil uma mulher que diz verdadeiramente sou mulher de Deus. Está difícil porque todos nós somos falhos e imperfeitos demais para isto. Para com esse negócio. As igrejas estão corrompidas, não vou para a casa de Deus, não. A gente chega lá, eles ficam pregando umas coisas que a gente nem entende. Mas vai, que tem uma palavrinha lá que você entendeu. Vai que alguém louva a Deus com um hino e Deus fala com você na letra daquele louvor ou na letra daquele corinho. E outra, Deus está vendo o seu esforço, a sua fé, a sua confiança nele, unicamente nele. Deus está vendo que você deixou de ir para a casa do seu amigo, de ir para um cinema, de ir para uma festividade, para uma balada. Deus está vendo que você deixou de ir tomar uma cerveja para estar na presença dele. Então Deus vai valorizar o teu esforço. E Deus vai trabalhar na tua vida. Não olhe para o defeito desse pastor. Não olhe para o defeito da esposa dele, ou que seja das obreiras, dos obreiros, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Não olhe para o meu defeito, porque eu não tenho. Não olhe para o meu defeito, porque eu não tenho poder para te salvar. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te libertar. Mas é necessário congregar.
Hebreus 10, 25, 27. É necessário congregar, não deixando as vossas congregação, a nossa congregação, como é costume de muitos. Hebreus 10, verso 25, 27. É necessário congregar. É necessário batizar para arrependimento de pecado. É necessário abandonar o pecado, o mundo, a mentira, o engano, a prostituição, o adultério, a mente suja, o coração sujo. É necessário deixar todo engano, toda sujeira, toda rapina e congregar. Você já pensou se eu fosse congregar só se eu encontrasse uma igreja fiel, um pastor fiel, apesar que a igreja é você? Já pensou se eu fosse participar da Santa Ceia do Senhor, só se eu encontrasse uns pastores fiéis, uns homens de Deus, umas mulheres de Deus fiel, uma igreja fiel, um povo fiel? Eu não ia congregar nunca, porque sempre, todo lugar que nós vamos tem defeito, tem problema. Todo lugar que nós vamos tem defeito. Aonde tem gente, aonde tem nações, aonde tem pessoas, tem defeito, tem problema. Não adianta. Glória a Deus. Todos nós somos imperfeitos, mas vamos olhar somente para Jesus. Glória a Deus. Eu ia abrir aqui em outra passagem que fala sobre a serpente, né? Números 21, verso 4, que fala sobre a serpente ardente e a serpente de metal. Glória a Deus. Depois nós falamos sobre isso em outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, importa, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus já foi levantado. Aquela serpente que Moisés levantou no deserto foi para libertar as pessoas que eram mordidas da serpente do mal, da serpente ardente, né? Aquelas pessoas que não obedeciam a palavra de Deus, que murmurava contra Deus, Deus permitia com que elas fossem mordidas pela serpente ardente. E aí o que aconteceu? Deus mandou que Moisés levantasse a serpente de metal para que todos aqueles que eram mordidos pela serpente ardente fosse liberto. Mas por que eles eram mordidos pela serpente ardente? Porque eles murmuravam contra Deus. Deus não agrada de murmuração. Deus não agrada de nós falar, não vou mais congregar porque as igrejas estão todas corrompidas. Quem salva é Jesus. Depois nós vamos estudar sobre isso aqui. Números 21 e o verso 4. Deus abençoa. Lê lá, Números 21, verso 4. No outro vídeo a gente fala sobre isso. Nós continuamos com a mensagem das duas serpentes, né? A serpente ardente e a serpente de metal. Números 21, verso 4. E esse que nós acabamos de ler é João 3, 14. Importa que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus já foi levantado na cruz do Calvário para nos salvar, para nos purificar de todo pecado. Agora importa que Jesus seja levantado na tua vida, no teu coração, na tua maneira de agir, de proceder, e que você para de olhar para o defeito dos pastores, para o defeito dos homens de Deus, das mulheres de Deus, porque aonde tem gente, tem problema. Mas nós temos que participar da ceia do Senhor. Batize para arrependimento de pecado e participe da ceia do Senhor. Deus abençoa. O batismo de criança não é válido. Criança não sabe para que está batizando.
Batismo é para arrependimento de pecados. Deus abençoe em nome de Jesus.